Stay back, or I'll laser every fucking one of you! Stay back! I'll laser every fucking one of you! Ai meu Deus, eu nunca imaginei que na minha vida eu ia ter que fazer um TikTok, uma dança de TikTok na minha vida. Bom, acho que antes da gente começar, eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma prece. Capitão Pátria que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como na América. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai esses imigrantes incompetentes, assim como nós perdoai a sua necessidade de leite. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, Capitão Pátria, de todo mal. Assim seja a sua vontade. E é com essa prece que a gente começa a análise de hoje, com a análise da 5ª temporada de The Boys. A temporada final, o capítulo final, o embate mais majestoso que a gente poderia ter. Cara, eu posso dizer, ela foi uma temporada um pouco divisiva. A 4ª já estava sendo bem divisiva. Mas o que esperar de uma série que, ao tempo todo, a realidade alcançou? Eu diria que ela não foi nada mais, nada menos do que coerente com o que ela estava apresentando. Cara, nessa última temporada, a gente fica com uma sensação desde o começo de que, cara, uma bomba atômica vai ser explodida. E essa bomba se chama Capitão Pátria. E essa bomba, cara, no primeiro episódio a gente já vê esse cara, tipo, sendo apresentado ali pra igreja, apresentado pelo personagem do Opai. Esse personagem, já vou chegar nele, ele é um personagem muito bom, tanto que eu fiz essa roupa meio de pastor aqui só pra ter uma inspiração nesse personagem que eu achei genial. Ele ia apresentar lá, falando lá pros membros, lá os congressistas dele, que eu achei, assim, genial, ele falando assim, América, não sei o que, não sei o que. Aí a Luz Estrela parece lá, dá uma derrotadinha no Noir e solta a bomba do voo 37. Que é a arma que eles tinham desde a primeira temporada, desde a 2ª temporada, e que falava, mano, se lançar, esse cara perde a cabeça. E aí quando lança, e todo mundo olha assim, ele fica com um olho vermelhão assim e fala, mano, eu vou matar todo mundo e foda-se. Foda-se. É o que ele já tinha falado, mano, se você lançar, tipo, a galera não vai me odiar, mas depois eu não vou ter nada pra perder, tipo, eu vou matar todo mundo. Só que, tipo, a irmã sábia pega na mão dele e fala, não faz isso agora. E aí eles mudam a narrativa no primeiro episódio e falam, não, o voo 37 foi literalmente esse vídeo aí que tá, é uma armação luz estrelista, ele é tudo feito por IA, o Capitão Pátria tem 7 dedos aí, como você pode ver, é tudo IA, ou seja, se você apresentar uma prova, tipo, você tem uma prova aqui, a galera vai falar, não, eu acredito no que eu quiser, hoje, tudo IA, não importa. Cara, é genial esse primeiro episódio. Aí a gente vê toda a trama da Kimiko, ela voltando a falar, o que eu achei legal. Finalmente ela tá falando, essa mulher tá falando. A gente vê também a trama do Leitinho, do Rio e do Francês, que estavam lá presos. A gente vê o Bruto finalmente voltando. E aí, é bem do caralho quando eles voltam, tem todo o rolo ali e tudo. E a gente vê o fechamento do arco do personagem mais bem construído, que é o Trem-Bala. O cara que era um arrogante, um cara que era um moleque que só pensava nele mesmo, desde a primeira e da 2ª temporada, depois percebe que ele tava fazendo merda, que ele tinha um problema no coração, e quando ele recebe uma segunda chance e vê a merda lá que ele causou pra família dele, pro irmão que ficou paraplégico, por culpa dele, tipo, ele fala, eu não sou um herói, eu tô fracassado, tudo. E aí quando ele salva o Leitinho na última temporada, na 4ª temporada, desculpe, ele salva e fala, mano, pela primeira vez eu me senti um herói.
E aí, cara, é muito genial, porque eu achava que ele ia botar a roupa de trem-bala mesmo e combater lá o Capitão Pátria. Não, ele vai sem a roupa, tipo, eu vou como Red e encaro lá, eu vou encarar o Capitão Pátria, ele salva lá o Rio, salva todo mundo, e aí o Capitão Pátria vai seguindo ele, e aí tem aquela cena decisiva lá, que é a mulher, ela tá passando na rua, não sei porque ela tá numa rua deserta, mas mesmo assim, ela vai passando na rua, ele vê a mulher, e ao invés dele passar direto, porque se ele fosse o trem-bala de antigamente, ele passava direto. E o Capitão Pátria não pegava ele, mas ele decide desviar. E quando ele desvia, eu falei, ele vai morrer. Mas ele tá morrendo porque ele tá sendo mais uma vez um herói. E aí ele desvia, ele bate ali, o Capitão Pátria fala, finalmente conseguiram pegar o trem-bala. E aí, a resposta do trem-bala é a mais genial. Ele só começa a rir da cara dele e fala, mano, por que eu tava com medo de você, mano? Sem essa tua roupa tu não é nada. Tu é só um bebezinho que chora. E é muito bom, porque a melhor coisa lá dele, porque quando o Capitão Pátria começa a enforcar ele ri, ele não deixa de rir na cara dele, porque ele tava certo, ele tá certo. O Capitão Pátria é um bebezinho, chorão, que não se importa. Ele não tá nem aí e ele sabe a verdade. E é genial aquilo. E aí foi bem maneiro isso. Aí no segundo episódio, a gente vê os Teenage Kicks, que era a equipe do Trem-Bala, quando ele era, da Manassaga também, se eu não me engano. A gente vê os Teenage Kicks, a gente vê a nova formação, que é só de jovem adolescente chato pra caralho. Principalmente aquele cara lá que morreu, lá que tinha um poder muito aleatório, a menina gata, aquele cara que era tipo coisa, que era tão gordo que ele só via pornô lá de vulcão. E a única legal era a menina lá de Corvo, que acho que ela fez aquela série da Netflix, Eu Nunca, né? Acho que é ela. Ela só era a única legal ali que fala, mano, eu só quero voltar pra casa. O mundo tá indo pro caralho, eu só quero voltar pra casa. Quero voltar pros meus pais. E o Leitinho deixa ela vivo, que é legal. Aí eles testam, o Soldier Boy volta também, né? A vida, o que é legal, o Capitão Pátria descongela ele. E aí a gente vê que a arma que mata super, né? O vírus que estava sendo desenvolvido é um vírus que realmente mata supers, mas não mata o Soldier Boy porque ele é da primeira geração. Aí no terceiro episódio, a gente vê que lá tem toda a questão do... A gente vê que tem toda a questão ali do Capitão Pátria ter mandado o Soldier Boy ali para o negócio para ele ser. A gente vê finalmente o Capitão Pátria começando a ceder à loucura e ele começa a ter aquelas visões da Madeline, que é uma anja, que é tipo Maria, que dá pra ele, fala, você é especial, você tem um propósito divino e tudo, e é muito maneiro. Ele fala com a Spoleta lá e fala, eu sou Deus, eu não sou Jesus, eu sou Deus, e todos devem venerar a mim. A gente vê, né, a Manassábia falando, né, da ideia que ela tem, tipo, por que o Soldier Boy não morreu, e aí eles falam pra ele, né, que tem toda a questão lá do... Eles são os primeiros, eles falam isso, dando uns acenos pra nova série que vai ter, que é a Vault Rising. Essa é uma série que eu também quero analisar e botar aqui em pauta pra gente ver, que eu acho que vai ser genial essa série, porque ela vai pegando os 50, final da Segunda Guerra, pode ser o começo da Guerra Fria, pode ser bem maneira, uma série mais de espionagem. Com supers, eu acho que vai ser bem maneira essa série. E aí a gente vê todas essas questões. Eu achei do caralho, assim. Tipo, esse episódio, assim, o 3. A gente vê toda a questão lá do filho lá do Translúcido, que tava em Janvi e tudo. A gente vê Stan Edgar voltando, Giancarlo, todo com aquela cara de elegância que ele tem, mandando ali, falando pro Leitinho que não importa quem vencer, não importa se vão ser vocês, são supers. O que importa é uma coisa, o dinheiro. E o dinheiro, ele não tem lado, ele não tem ideologia, ele só quer uma coisa, lucro. E é isso que o Stan é. É o cara que, por mais que seja também um filho da puta, é o filho da puta elegante. E o Stan é legal. Aí eles matam, né, todos os membros lá que o Capitão Pátria tinha mandado, o Stan é capturado. E aí no episódio 4, eles dão toda a localização, né, de onde pode estar o V1. Aí vai o Capitão Pátria, o
Soldier Boy, vai estar o... Aí o dos The Boys vão aí a Kimiko, vai o francês, o Huey, o Butcher e o Leitinho, e aí a gente vê que o lugar onde eles vão, mano, tem um negócio que faz todo mundo ficar meio berserker da vida, muito puto. O único que não afeta o francês, porque o francês ele cheirou tanto que o cérebro dele já é maluco. E aí ele fala, é por isso que eu não sou afetado. E é muito maneiro assim, essa cena. E aí é bem maneiro quando a gente vê o Soldier Boy matando lá o carinha e ele fica meio mal, tipo. E aí a gente não entende o porquê. Mas aí depois a gente vai entender. Aí no episódio 5 é o episódio mais filler, assim, tipo. Mas eu acho que é um dos mais legais porque mostra algumas coisas, mostra o destino da Espoleta. Tipo, mostra que ela traiu todos os princípios dela em nome do Capitão Pátria. E, nossa, aquilo lá que é com aquele cara lá que ele fala uma coisa. Mano, Jesus não ensinou a gente a exterminar raças ou fazer outras coisas, não. Ensinou a gente a ter compaixão. E ela não tem compaixão, ela trai o cara, ela trai lá o pastor que cuidava dela quando os pais dela morreram, é muito maneiro. É muito triste, tipo, essa coisa. A gente vê o negócio do terror ali também, quando o terror vai. E aí quando o terror, a gente vê o terror, a gente vê que ele tava mal, assim, também. Confesso que quando ele tem aqueles sonhos, eu confesso que deu uma constrangida, mas eu falei, eu tenho cachorro, então eu sei como é que deve ser um sonho de cachorro. Então tá meio certo isso aí. A gente vê o negócio do Black Noir, ele querendo ascender, né, na carreira de ator, mas ele não pode, porque o Profundo é um filho da puta, que pega e mata lá o... Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome daquele cara lá. Mata aquele cara lá, que era produtor ali deles, e aí era um bosta. Aí a gente vê também a hora do Soldier Boy e do Capitão Pátria se reunindo com o Malquímico e o... Como é que é o nome? O Senhor Maratona, que aí foi do caralho. Pra quem gostava de Supernatural, foi só Carry on my way, son. Aquilo ali foi legal, mano. Ver os dois ali. Eu confesso que toda vez que eu tava vendo, eu tava imaginando, Dim, para de falar essa merda. Aí tipo, tá bom, Sam? Tudo. E o Castiel ali no meio ali, tudo. Eu tava muito imaginando isso. Eu falei, não deu, mano. Eu tô só imaginando essa porra deles conversando. Um episódio filler de Supernatural. E aí foi do caralho aquilo. E aí a gente vê que tem uma relação ali também do Soldier Boy e da Clara Vault, que não confirmaram a minha teoria, que eu já vou explicar qual é. Mas o problema é a gente ver o Capitão Pátria matando a Espoleta no final, porque ela meio que tava dando pro Soldier Boy. E aí é o problema, né? Que tá tudo ali, tudo. E aí no episódio 6, a gente vê o Alenda voltando, que é tipo um quadrinista muito famoso, cineasta ali. Ele volta, consegue o contato lá da Geisha, não sei das contas, que eu não vou lembrar o nome dela. E que era a peguete do Bombástico, que era do time do Soldier Boy, no primeiro cast tinha o V1. A gente vê o Capitão Pátria e o Soldier Boy indo pra atrás desses caras. E aí, quando o Bombástico lá e todo mundo derrota ali o próprio... O Bombástico derrota... Não, falei errado. O Soldier Boy derrota o Bombástico e pega o V1 e ele dá pro Capitão Pátria e fala assim, mas você me odeia? Mas é o que a Clara ia querer. Mano, eu genuinamente achei que ele ia confirmar pra ele que a Clara, a Tempesta, a mulher que o Capitão Pátria pegou, a mulher que o Capitão Pátria amava, que foi uma substituta, mas que era uma nazista, filha da puta, era a mãe dele. E aí eu falei, mano, isso ia ser tipo um Édipo Rei 2.0 com superpoderes, conturbado pra porra. Mas não confirmaram. Talvez em Vault Rising confirmem essa minha teoria. Que eu acho que seria tão foda, mas tão foda, que tipo, ia ser muito do caralho. Tipo, imagina, o Capitão Pátria, ele é filho do cara que era um dos mais escrotos que a gente existe, que é o Soldier Boy, com a nazista mais filha da puta que existe, que é a Tempesta. Tipo, é a junção de dois mundos, tipo. E aí, e olha a analogia perfeita. O mais filha da puta, que é o cara mais certinho,
patriota do mundo contra a nazista mais filha da puta, é o símbolo da nação mais filha da puta atualmente, a América. Fica aí a dica. E aí, no episódio 7, a gente vê a galera do GMV de novo, a gente vê que a Manasébia tá numa puta depressão profunda porque, cara, ela errou, ela não calculou o amor que o Soldier Boy tinha com a Clara, tudo. A gente vê o Capitão Pátria ascendendo a nível de Deus, a gente vê o Opai com os poderes dele doutrinando as novas pessoas e os novos seres pra, tipo, fazendo uns vídeos mostrando assim que o Capitão Pátria é a nova reencarnação de Jesus, tipo, ele é importante e tipo, ele meio que se vira o próprio Judas, tipo, quando ele fala, não, eu posso converter essas pessoas, tudo, e o Capitão fala, não, se elas não acreditam, você mata todo mundo. E ele fica meio mal, mas tipo, ele aceita. E aí ele vai matar todo mundo, só que eles matam ali 1 milhão de pessoas, e aí o bom que depois, quando a lenda ele encontra a lenda, lá ele vai falar com todo mundo, é foda que ele encontra a Sábia. E aí ele descobre onde a Sábia tá, que é um lugar onde o Billy, o Bruto e os The Boys estão escondidos, e aí o francês esconde a Kimiko e a Sábia num negócio com zinco, e o francês fica lá pra ficar lá. E pior que o Capitão Pátria, ele vê um negócio de zinco. E ele fala, elas estão ali. Eu vou lá, só que aí o francês só dá na parede, ele só aparece assim, ele abre um negócio lá de radiação e fala, mano, você é um idiota, você nunca dançou, você nunca sentiu. Aí é muito maneiro que o Capitão Pátria mata, a gente vê aquele enquadramento lindo com a Kimiko segurando o francês, tipo, uma pietada à vida, tipo, e o resto todo mundo olhando, e aí só a luz ali. E aí a gente, mano, fica bem assim, pra baixo, com a morte do francês, porque ele é um dos caras mais legais ali, ele é um dos The Boys, mais gente boa ali. Uma história trágica, mas ele é um cara legal. E aí a gente vê também o destino do Profundo falando, mano, que se você botar o pé na água, a gente te mata. Isso foi uma coisa também que foi destinada, e eu tava esperando o último episódio. Mano, esse cara vai morrer. E se ele não morrer, ele é fadado ao esquecimento. Porque também nesse último episódio, no 7, ele tava tentando conversar ali com o cara, com a gente, dele tipo, não, tem que ser um lugar fora da água. E aí a minha teoria é que no último episódio, tipo, ele ia tentar conversar com o Capitão Pátria e tudo, não ia conseguir, ia fugir que nem um covardão, que nem ele é. E aí, se o Capitão Pátria morresse, que eu já chego lá, ele ia voltar como o Black Noir. O Profundo ia ser o Black Noir. Ele ia botar ali Black Noir, e aí como Black Noir, a função do Black Noir é não falar, ele ia ter que ficar caladão, não ia poder falar nada. E a única vez que ele pode falar é quando ele tá sozinho no canto dele, no quarto dele, que é a única coisa que eu pensei que ele poderia fazer, mas não aconteceu. Infelizmente, ou felizmente. E aí no último episódio é a batalha final, quando os The Boys vão finalmente pra Casa Branca, com o Capitão Pátria lá se programando no domingo de Páscoa para anunciar que é o novo Jesus Cristo, que é a nova reencarnação de Deus, que é a pessoa enviada para salvar a todos da América. E aí é muito bom, que ele vai falando todo esse discurso, os The Boys vão passando lá pelas dificuldades, matam o pai, o Profundo morre caindo na água, porque é foda, assim, aí ele vai lutando com a Luz Estrela dá só como ele cai na água, ele, não, aí os peixes vão e falam assim, diga o nome dela, da Ambrose, né, que é a polvinha lá que ele matou ali, aí tem todos os peixes, né, que morreu, aí eles pegam, matam ele e aí levam ele pra água. É foda essa cena. E aí tem um embate final de Billy Bruto contra Capitão Pátria. E aí eles vão lutando. A Kimiko tá com os poderes lá com do Soldier Boy, né, que é pra lançar o raio, né, que tira os poderes. E aí ela sentia raiva, mas não conseguia. E também a Manassábia também não tá mais ali, porque ela conseguiu lançar, a Kimiko conseguiu lançar depois, um tempo atrás, né, os poderes na Sábia, e aí ela ficou burra, e ela falou, ai, maravilha, eu vou embora. Tipo, vou embora, vocês que se foram aí, agora que eu não tenho meus poderes, nada, eu vou embora, vou ficar tranquilona.
E eu vou dizer, o plano da Mania Saber era genial. Tem gente que acha que era uma merda, eu achei genial. Tipo, porque o plano dela era ela. Eu vou causar uma guerra entre os mundos, entre humanos e supers, pra eu poder ficar sozinha e poder ficar lendo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, quem disse que isso é ruim, mano? Eu também ia preferir ficar sozinho, lendo, do que convivendo com as pessoas. Eu não gosto de gente. As pessoas são muito complicadas, mano. Você fica ali, mano, só lendo, vendo você jogando seu videogame, ficando sozinho ali, nossa, maravilha. E aí depois, quando tudo acabar, você sai e fala, ah, beleza, vambora. Bora recomeçar do zero. Eu achei genial esse plano. Pra mim é genial. Eu não gosto de viver com gente. Então, pra mim, esse plano, pra mim, é genial. É só um plano altamente compreensível. Tipo, mano, eu só quero ficar em paz, eu só quero ficar em silêncio. Às vezes é bom ficar em silêncio. Aí é muito maneiro que quando a Kimiko lança os poderes novos lá do Soldier Boy, né, no Capitão Pátria, o Capitão Pátria, ele se levanta, ele tenta, primeiramente ele tenta jogar um raio no Billy Bruto. Ele vê que ele não consegue. Aí ele tenta de novo, vê que não consegue. Aí ele pula tentando voar, porque quando ele vê que... O Capitão Pátria é sempre assim, quando ele vê que ele vai perder uma luta, ele foge. Tipo, ele é um covardão. E aí quando ele vê que ele não tem escapatória, e o Bruto, sendo o Bruto que é, como o nome diz, Bruto, é um cara que foi criado na porrada, levanta e começa a encaçapar aquele patriotinho de merda na porrada. É genial. E aí ele começa a choramingar, a falar, para de fazer isso, você me prometeu. Olha, eu faço o que você quiser. A beca, eu não sei o que, eu como, você quer que eu coma merda, não sei o que, eu faço o que você quiser. Cara, é genial aquilo ali. Mano, é o destino perfeito pra um cara que é um bully. Ele é um bully. Ele é um... O Capitão Pátria é o típico aspecto do bully. Essa galera toda aí do nosso mundo que acha que falar mais alto mostra o quanto você é mais macho, o quanto você é mais poderoso. Se você mostrar que você é mais por você ter mais músculo, mais testosterona, ou não sei o que, tudo. Se você tirar tudo dessas pessoas, elas são bebês choronas, sem amor, sem nada, sem ninguém ali para louvar. E exatamente isso, porque as pessoas vão vendo isso. O golpe derradeiro foi as pessoas verem essas pessoas, verem o Capitão Pátria tomando ali essa sova e choramingando e, tipo, não sinto ninguém, sendo só uma pessoa comum. Aí o Billy Bruto mata ele e meio que dá o recado ali antes de destruir a câmera, tipo, com aquele sorriso maligno que ele tem, tipo, quem tentar vai se ver comigo. E aí, tipo, a gente vê que a Ashley, que era a presidente dos Estados Unidos, ela é presa, após ter o cargo renunciado. A gente vê que o Stan volta pra Vault. E aí, quando o Stan volta pra Vault, a gente pode imaginar, bom, essa merda toda vai acontecer. É o que ele já tinha dito, né? É o capitalismo, né? O capitalismo sempre vence. Mas, até que o Stan estar lá, é uma maneira de controlar, eu posso dizer. Porque se estivesse na mão de qualquer outra pessoa, essa pessoa poderia ter um Capitão Pátria 2.0. Mas o Stan é o cara que consegue controlar tudo isso. E aí, a gente vê lá, todos ali comemorando, a gente vê o Billy, o Ryan tentando ali, o Billy tentando falar, Brian, fica aqui comigo, fica aqui comigo, tipo, não sei o que, o Ryan fala, mano, eu não escolhi meu pai porque eu gostava dele, não escolhi você também, eu vou embora, sabe? Aí o Ryan vai embora, a gente vê, com pesar de coração, que o terror morreu. E eu confesso, quando eu vi o cachorro lá tava morto, eu falei, ah não, mano. E pior que o cachorro realmente o cachorro que fazia o terror morreu mesmo. Tipo, ele morreu mesmo. Já em novembro do ano passado, né? Ele morreu. E aí, tipo, é uma ceninha muito triste. Porque ele provavelmente aquela foi a última cena que ele gravou, né? E o cachorrinho lá morreu, aí a gente. Eu fiquei tristinho. Aí a gente vê que isso foi a última fagulha, né, do Billy, porque ele tinha a Becca, que era a ligação dele com ele mesmo, que deixava ele no freio, ele perdeu a Becca. Ele tinha o Ryan rejeita ele, e ele tinha o Terror, que era a ligação dele com a Becca, que lembrava dele do passado, tudo. E isso perdeu, né? Aí ele só tinha uma última ligação, que
ele tava contando que ia poder frear ele, que era o Huey, que lembrava ele o Lenny, o irmãozinho dele. Então ele vai pra Torre do 7, ele fica lá, e o Huey tem um embate e tudo. Ele tá perto de apertar o botão, só que ele não aperta e o Huey dá um tiro nele. Ele fala, você é a cara do Lenny. E aí ele morre. O Billy Bruto morre, o vírus não é disparado lá na torre, tudo fica tranquilo. E aí é muito bom que a gente vê o final de todo mundo. E aí, quando a gente vê o final de todo mundo, a gente vê que o Leitinho, ele ficou com a mulher dele, ele renovou os votos, tá cuidando do Ryan, e esse cara, o Leitinho, é um cara que é um bom pai, esse cara é um bom pai pra ficar cuidando ali. A Kimiko foi pra França, pra Marsella, adotou os cachorrinhos, comeu a comida que o francês falava que era uma maravilha, e o Rio e a Luz Estrela ficaram com uma loja de eletrônicos, a Luz Estrela volta a ser a Luz Estrela e ela tá grávida de uma menina chamada Robin, que é um motivo ali de tudo. Ou seja, é o que eu disse no começo, essa série chegou onde tinha que chegar. Tipo, não ficou com uma cara de, ai, tipo, vamos ter mais algumas outras coisas. Tem alguma pontinha solta? Não, não tem uma pontinha solta. A única pontinhas soltas ali é tudo. O que aconteceu com a galera do Janvi, que mal aparece na série, tipo, talvez seja explorada em The Boys México, que tipo, é a galera que, pelo que eu entendi, eles vão pegar a galera que eles salvaram no episódio 7 e tentar levar pra fronteira do México pra, tipo, tirar eles dali, né? Tipo, porque agora o Capitão Pátria tá... O exército lá do Capitão Pátria iria tentar matar todo mundo, né? Tipo, aí talvez a história se passe no The Boys México. Não sei como é que pode ser. Se passe em um mundo, nesse decorrer de horas, né? Dessa corrida contra o tempo, pra poder eles livrarem as pessoas do Capitão Pátria. O que seria interessante. E aí temos essa, The Boys México, temos Vault Rising, que vai sair também, né? Que falei, né? Que é a série que vai abordar os anos 50, que aí pode ser mais uma coisa mais de espionagem, Guerra Fria, e aí tudo. O que seria muito legal para uma série assim, tipo, de The Boys, pegando essas primeira geração. A gente não vai ter mais Diabolical, né? Diabolical é uma que não teve mais. The Boys Diabolical, apesar de eu achar que poderia ter mais, hein? Poderia ter mais. E eu acho que de The Boys é só o que a gente vai ter, né? Tipo, Mas eu acho que foi uma boa jornada. A série é bem diferente dos quadrinhos, né? O Garth Ennis, ele é um cara que consegue fazer uma série... Consegue escrever e consegue colocar temas ali bem sensíveis. Isso quando ele está escrevendo o Punisher, né? E também quando ele está escrevendo Preacher, inclusive The Boys também. Mas a série eu tô por outro caminho. E eu acho que o caminho foi mais do que decente com a situação que a gente está no mundo. Bom, então acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. E não se esqueçam, todos claramente, inclusive quem é conta.